O João mandou aqui como criar um antagonista convincente e complexo que desafia o protagonista de maneiras significativas. Muito bem, qual é a câmera? É a sua mesmo. A sua. Beleza. João, né? Isso. João, eu acho que, bom, a função do antagonista, alguns chamam de vilão, tecnicamente, segundo o Jornada do Herói, chama-se Sombra, né? A sombra, isso. E esse nome Sombra tem um porquê desse nome, porque ele tem que ser o contrário do herói. A função dramática do protagonista é motivar o herói, né? Quanto mais forte for o protagonista, quanto mais desafiador for o protagonista, mais o herói vai ter que se superar, né, para vencer. Então a função do vilão, né, da sombra ou do antagonista, como você está falando, é justamente isso, né? Ser aquele elemento que vai motivar, vai trazer aventura para o herói. Na verdade, não necessariamente é o vilão que chama o herói para aventura, mas ele é o elemento que faz com que traz o caos, né? Traz o conflito, o grande conflito, a problemática para a aventura, justamente para que o herói saia do seu mundo comum, do seu lugar comum, para poder enfrentar essa aventura, né? Entenda aventura não por uma história aventuresca, mas por qualquer história que você queira contar, né? E por vezes também a gente tem algumas narrativas onde o próprio antagonista ele acaba ficando mais forte, mais destacado. Destacado, claro. Especialmente no cinema, né? Do que o próprio herói. No cinema a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem o Coringa do... Coringa, claro, que veio à cabeça ele, né? Veio, cara, que ele destruiu, assim, ele tomou o filme pra ele. É o Jack Nicholson. O Jack Nicholson não, eu tô falando do Nolan. Do Nolan. Já pensei no Jack Nicholson, olha só. Também. Eu pensei no Nolan. Esses Coringas Mas são o do bons, Nolan, né? ele tomou o filme. Ele tomou o filme pra ele. Então, assim, mas ele é hipercomplexo. Por mais que não tenha muita explicação do porquê que ele faz aquilo, as ações dele são completamente caóticas. A gente tem o Darth Vader também, que toma, claro, assim... Claro, sem dúvida. Ele tem uma... Ele cresceu, né, ao longo da... Muito. Ele cresce mais que o próprio Luke. Se a gente falar de Star Wars, vamos ficar só na série clássica pra não ter briga. Mas ele toma. Então, assim, eu acho que o antagonista ele pode ser bem trabalhado nesse ponto. Eu tenho uma certa resistência de você trabalhar muito o antagonista ao ponto de ele tomar o espaço do protagonista. Porque o protagonista ele tem que ser aquele personagem mais forte. É o personagem que move a história, que leva a história pra frente. Mas na literatura isso é mais difícil de conseguir. É mais difícil de acontecer. Porque você tem a visão do protagonista, né? No cinema você... Mas no Pilares da Terra falam muito do antagonista. Eu não li. Mas eu escuto vários. falar muito do antagonista. Tem um antagonista muito radical lá. Que pessoal, tem alguns. E a galera fala muito dele. Pode acontecer. Eu acho que o não, Silas não toma lugar, não. Eu acho que o Silas do Código da Vinci é um antagonista muito forte. Também. É forte, mas não acho mas o Langdon ainda é mais forte. Mas eu acho que assim, eu acho que para você construir um antagonista, vai muito no mesmo caminho do protagonista. Você consegue profundidade no personagem quando você começa a trabalhar o passado dele, a justificativa, a motivação, o porquê que ele tá fazendo aquilo. Sim. Por que ele tá se opondo ao protagonista. E se aquilo é coerente pro leitor, ele acaba se apegando também a esse personagem e vai construindo um antagonista coerente. Né? Para finalizar, lembrar que o antagonista ele tem esse poder, né? Ou deveria ter esse poder de destruir o personagem. Isso é importante também, porque você tem outros personagens, às vezes arquetípicos, às vezes não, ao longo da história, como os Guardiões Limiares. Né? Os Guardiões são aqueles que o condão deles, a função deles é te atrasar. Exato. Né? Segurar o teu caminho. Né? Segurar o teu caminho, né? A gente fala muito no filme A Procura da Felicidade, que é excelente, né? Você tem a sombra como a pobreza. A pobreza pode destruir o cara, né? E você tem um guardião de limiar, que é o preconceito. O preconceito não vai destruir o cara, ele vai atrapalhar ele. Exato. Né? Mas o que vai destruir é a pobreza. Isso está muito claro no filme, é impressionante como é que... Esse filme é excelente, inclusive, para você analisar técnicas como a Jornada do Herói aplicada à literatura, né? E saindo daquela coisa clássica do Star Wars, né? Do Matrix e tal, porque usa isso também. Então, vamos lembrar disso, né? Que o antagonista, o vilão, a sombra, ele tem essa propriedade, ele tem esse poder de destruir o herói, o protagonista, e o protagonista tem que se superar para conseguir. A gente volta àquela frase do conflito, né? Quem se coloca na frente, quem evita que o protagonista vá para frente e faça, que realmente causa o confronto, é o antagonista. Então é isso que você tem que explorar. Sim. Eu acho que respondeu pro João, né?
Fechamos essa parte? Eu acredito que sim. Fechamos. Eu acho que pode a gente pode falar- dar publicação, né, cara? Não, calma, tem muita coisa pra falar ainda. Diálogos, vamos falar sobre diálogo. Diálogo é uma coisa que muita gente tem dificuldade. É a parte que eu mais gosto do livro. É difícil o diálogo, Vilela, pro seguinte, a gente escuta muito falar que o diálogo tem que ser feito como se a gente estivesse conversando aqui. Boa, Que isso não é aí. verdade. Não é isso. É muito chato uma conversa normal. Exato. Se ela for gravada e passar ela transcrita, é muito É chato. horrível, exato, não funciona. Só lembrar que a gente tá falando de literatura, né? Exato, literatura. No cinema você pode até usar um pouco disso, mas mesmo no cinema Mesmo no você cinema, tem que dosar, tem que colocar. Mas na literatura ela é mais difícil ainda. Primeira coisa, acho que de diálogo, você tem que, sempre que for colocar um diálogo, o diálogo ele tem que ter por que ele estar lá, tá? Não, o diálogo não pode ser uma encheção de você vai encher linguiça no teu romance. Ele tem que ter uma justificativa por que daquele diálogo. Então ele tem que ter um objetivo. Então quando você cria esse diálogo, você tem que ter... Primeira coisa que você tem que ter é por que esse diálogo existe. Ele vai mover a história pra frente, ele vai desenvolver personagem, como a gente conversou aqui. O diálogo é uma das melhores coisas que tem pra você desenvolver personagem. Claro, dá você uma mostrar, vida, né? você dá vida pra esse personagem Ó, no diálogo. já convertemos ele. Não, na Tava vida- falando que não dá vida, agora tá falando que dá. Vida é assim, você consegue ver como esse cara age, né? E assim, é através do diálogo. Agora, você tem que estar ciente de que o diálogo ele tem que ser na verdade, uma mistura entre uma escrita literária, de fato, né? E uma escrita mais natural de como acontece uma conversa. Lembrar que é o seguinte, na literatura você não tem o recurso, como a gente está aqui com você, né? Eu estou vendo suas expressões, você está vendo seus gestos, você tem todo um contexto da gente estar aqui, né? Exato. Então, na literatura você não tem isso, você não consegue ver o rosto do cara, por mais que você descreva, etc. Então, de fato, ele tem que ser, por mais que seja informal, ele tem que ser mais claro, né? Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, em colocar, não palavrões você pode colocar, mas colocar maneiras erradas. É muito difícil, mesmo um cara que não sabe falar, você na literatura, você colocar ele falando errado, não é que é um problema, pode ser feito, mas complica um pouco, porque, né, o teu leitor vai dar um bug no cérebro, né? Então talvez seja melhor você usar um outro recurso. O cara falou com o sotaque, deixa normal, mas o cara falou com um sotaque diferente, errou naquele ponto, etc. Facilita mais, né? Sim. Para você entender. E ser esse que a gente estava falando, esse conflito de ideias. Tem um livro excelente. Quando escrevi meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, eu tinha esse problema com o diálogo, né? Muita gente me criticou e críticas é até interessantes, porque às vezes recebe a crítica e você fica melindrado, você fala, pô, cara, fica puto e tal. Mas algumas críticas você pode receber. Mas quais foram essas críticas? Sobre diálogo. Então, né? mas o quê? Sobre diálogo. Não, os diálogos não estão tão naturais e tal, né? Não estão tão. Enfim, não tá funcionando tanto, etc. E aí eu me lembro que logo depois eu fui fazer uma viagem, comprei vários livros lá fora, tem muitos livros, né? E tem um livro excelente chamado Dialogue. Não tem tradução, né? Não tem tradução, é de uma série chamada Write Great Fiction. A autora chamada Gloria Campbell. Cara, o livro é excelente, tem vários exercícios muito bons, né? Muito bom. Tem um exercício que é engraçado demais, que esse eu não consegui fazer porque eu sou um cara tímido, né? Que é você chegar num café, sentar perto de outras pessoas e ficar ouvindo o que elas estão falando. Prestando atenção. Olha, meio voyeur, né? Isso é meio estranho, né? É estranho isso, né? Aqui, né? Mas é um exercício bom, Confesso que já fiz isso, assim, mas não com intuitos literários, né? Que o papo tava bom mesmo. Então você vê como é que as pessoas falam, né? E claro que você vai passar pela literatura e não vai ser igual, mas tem essa coisa, né? De você trabalhar o diálogo e o mais importante é isso. O diálogo tem que ser esse confronto de ideias e tem que chegar a algum lugar. E, para finalizar, os personagens têm que falar como eles falariam. Acho que para você escrever um bom diálogo, você pensa assim, como é que ele responderia isso? Seria dessa maneira? Como é que ele reagiria a isso? Importante você conhecer o seu personagem para isso. Por isso que não dá para planejar diálogo em roteiro. Você tem que colocar a situação, toma aí. E vocês se viram aí, cara. A situação é essa e vocês vão discutir quando isso e vão resolver isso. Quando eu tô planejando o livro, eu coloco sobre o tema que vai ser discutido lá. Exato, é isso. Tal e tal personagem, Escuta falam sobre tal tema. Falam sobre tal coisa. Mas eles coisa. podem reagir de forma diferente a esse tema, né?
Então, acho que é a maneira. E muita prática, sem dúvida, muita prática. Tem gente que tem mais técnicas de você ler em voz alta. Eu leio em voz alta, assim. Fala pra ficar sonoro, né? Isso é meio que nem poesia, assim. Você declama pra escutar a sonoridade. Isso eu já sou muito tímido pra isso. Mesmo no quarto fechado. Sério? Você sozinho? Você mesmo. Você tem vergonha de você mesmo? Eu não consigo. Esse negócio da cafeteria também. Eu sou muito tímido pra essas coisas. Cara. Só você fala mais alto, por favor. Eu não escutei a última coisa que você falou. Não, eu me lembro daquela cena do Robocop lá, que tem um cara, acho que é do Robocop, que tem um cara que é o repórter, tá olhando o texto no banheiro, aí entra o cara, não foi nada. Acho que é Robocop, porque tá ensaiando o texto. Ensaiando alguma coisa. Eu não tenho essa coragem, não. E técnicas de escritas, o que a gente pode ajudar o pessoal pra... Existem. O que se fala muito de técnica de escrita foi um pouco que a gente disse no início, Jornada né? do Herói, que vocês citaram e a gente acabou não falando muito. Sim. Como que é a Jornada do Herói aplicada para escrita? As técnicas de escrita, a gente lembra... Tem a Save the Cat, né? Que o pessoal usa muito. A gente tem que sempre lembrar isso que a gente falou no início, né? Muita gente torce o nariz quando fala em técnica de escrita, né? Porque a literatura é anárquica, e de fato é. O livro do Sid Field, o pessoal mete muito pau. Porque é muito... O método do Sid Field é mais para roteiro, mas você pode aplicar em literatura, ele é muito específico, né? Na página 15 tem que ter um ponto de virada, ponto de virada em tal lugar. Robert McKean com Story, né? Story, que dá para aplicar mais, mas essas técnicas de escrita, elas são importantes na minha visão, para você, se você tem um problema, né? Eu, particularmente, nós damos os cursos lá de Jornada do Herói, aplicado à literatura, tudo, mas não precisa ser necessariamente, você não precisa seguir aquilo, né, cara? É uma ferramenta que você pode usar ou não, né, Thiago? Exato. Na verdade, sim, eu acho que toda técnica, ela é uma caixa de ferramentas, né? Você tem ali a sua caixa de ferramentas, você precisa... O que eu sempre recomendo para meus alunos? Conheça o máximo que você puder. Leia o Save the Cat, leia o Story do McKee, lê o Assis Brasil, o Vogler, lê o Assis Brasil, leia todo Stephen que King, você puder. Stephen Ray King. Bradbury tem um livro isso sobre também, escrita. porque isso vai te dar muitas ferramentas. Você vai usar todas as ferramentas no teu livro? Não. Mas se você tiver algum... O Doc Comparado é antigo, né? É bem antigo. Eu li também. E as técnicas são várias, só que elas sempre levam ao mesmo lugar. O mesmo fim, exato. O mesmo fim, né? Que é a história da vaca, né, Thiago? Da história da vaca, né? que... Qual? Não, você tem... Como é que a gente fala? Tem uma vaca, né? O boi, né? O boi, né? Aqui você tem os cortes do boi, né? Sim. Tem a picanha, maninha, alcatra, tudo. Então você tem uma vaca com esses cortes aqui no Brasil. Você pega essa mesma vaca, bota no navio e leva para os Estados Unidos, você vai ter outros cortes da vaca. Mesmo na Argentina já é outra coisa. Já tem outra corte. Mas é a mesma vaca ou ela sofreu alguma transformação nessa viagem? Então essas técnicas são isso. Vai chegar no mesmo lugar. No mesmo lugar, né? Então, eu particularmente nunca usei a Jornada do Herói para escrever meus livros. Também não. Né? Mas você ter esse conhecimento vai te ajudar a diagnosticar um problema. Né? Você está ali, especialmente no segundo ato. No segundo ato você chega ali... tô com... Mas vamos falar sobre então a Jornada do Herói e depois um pouco sobre Save the Cat. Como que vocês querem abordar isso? A Jornada do Herói, eu acho interessante a gente... Coloca pra gente aquele disco, né, da Jornada do Herói pra gente, por favor. Conversar um pouco sobre o que é a Jornada do Herói, né? O Campbell, na verdade. Joseph Campbell, que foi o primeiro cara... Ele tentou mapear, né? Mapear várias mitologias ao redor do mundo. Antes do Campbell, teve antes do Campbell, né? O Campbell, o próprio Joseph Campbell, ele começou os estudos dele com um cara, um alemão, chamado Adolf Bastian. Né, um alemão, um estudioso alemão. Era outro Adolf aí. Aí fiquei com medo. Nem todo Adolf é alemão. Mas ele começou... O Adolf Bastian, eu quase me confundi aqui. Ele, no final do século XIX, ele viajou o mundo, né, era um antropólogo, tudo, o Oriente e tal, etc. E mapeou tudo isso e descobriu, né, ele teorizou que havia dois tipos de ideia, né, as ideias elementares e as ideias culturais. Né? Então, as ideias elementares são aquelas coisas que são compartilhadas por toda a raça humana, né? Aqueles, né, arquétipos e tudo compartilhados por toda a raça humana. E as ideias culturais são aqueles arquétipos locais, aqueles arquétipos específicos, etc. e tudo, né? Então, assim começou os estudos do Campbell, né? O Campbell também utilizou muito do conhecimento do Jung, Carl Jung, né, que escreveu aquele livro, coletivo, Os Arquétipos e Inconsciente Coletivo, também falando que existe um tipo de padrões de personalidade que são comuns a toda a raça humana. Então, o Campbell pegou esses dois, vários, na verdade, esses dois estudiosos para
criar a teoria do monomito, que vocês já falaram, fizeram um podcast sobre o Jornada do Herói aqui com o Solano, com o Guilherme, com o Jurandir, né? Só sobre isso, eles devem ter esmiuçado melhor isso, né? A história do colocou aí, ó, um gráficozinho do que é o... Muito bom. Perfeito. A história do monomito. Então o monomito é isso, né? Quer dizer, algumas histórias têm seus padrões, claro que diferem de cultura para cultura, né? Tem as suas ideias culturais, mas também tem ideias elementares que nascem porque todo ser humano tem algumas sensações comuns, né? Onde quer que nasça, né? Certo. Então o Campbell fez esse livro, que é o Herói de Mil Faces, né? Onde ele publica esse livro, O Herói de Mil Faces, que fala sobre isso. Anos depois, aí sim, né? Nós temos um roteirista americano, que é o Christopher Vogler. O Vogler, ele tava com um problema na Disney, né? De chegar e a Disney pediu, ajude meus roteiristas a criar histórias universais, né? Então o Vogler, ele voltou no Campbell, ele pegou o Herói de Mil Faces como manual, voltou no Campbell pegou aquilo ali e transformou num chamado Memorando Vogler, que foi distribuído entre os roteiristas da Disney, que era uma espécie de um manual para você, seguindo as etapas da jornada, criar histórias. E o maior exemplo disso é o Rei Leão, que você deve ter visto. Né? O Rei Leão, o desenho animado, né? O Rei Leão. Então foi uma das principais coisas que ele trabalhou. Então, e a partir daí, depois ele criou um livro chamado A Jornada do Escritor, disponível em português, onde ele esmiuça, ele traz essas etapas da jornada do Campbell, dos arquétipos do Jung, justamente para a literatura, né? Como é que você pode utilizar isso na literatura. Jornada do escritor. A jornada do escritor. Mas é legal assim, a gente fosse falar os passos da jornada, né? Sim. Mas aí, vamos pensar numa obra que seja bem conhecida. Tem o Star Wars, Matrix, né? e Star Wars. Eu acho que, Star Wars e Matrix são os eu acho que clássicos, O que seria, que nem... São 12 passos, né, a jornada. 12 passos, O primeiro é o mundo comum, então é você mostrar o mundo ali, que no caso do Star Wars seria mostrar Tatooine. Star Wars, vale comentar que ainda tem uma etapa anterior, né, que é o prólogo, né? É verdade. O prólogo, qual é na história, tanto no cinema quanto na literatura, o prólogo ele tem essa função de criar, ele não apresenta o personagem, ele tem a função de criar curiosidade. Né, criar, e dar o tom para a história. Você não precisa usar o prólogo, mas o Star Wars usou de forma... Blade Runner usou. Blade Runner, claro. Quer dizer, você tá... E ali, no primeiro Guerra nas Estrelas, então, é um negócio maravilhoso. Exato. Né? Quer dizer, você cria ali, você traz o tom para a história, né? Quer dizer, tá um silêncio do espaço, né? Daqui a pouco vem aquela nave, né? Quer dizer, então é um negócio impressionante, traz o tom para a história dos robôs e tal, etc. Tudo. Bom, aí você tem um mundo comum já introduzindo o personagem principal, o herói, né, um mundo comum, onde ele está ali levando a vida dele. Né? Muitas vezes as pessoas pensam, o mundo comum é um mundo sem aventura, é um mundo sem combate, é um mundo sem luta. Não necessariamente, né? A gente fala também do Gladiador, o mundo comum do Gladiador era a guerra, né? Era a guerra. Mas por que é o mundo comum? Você vê como é que eles fazem isso no filme, né? Ele vai andando pelas fileiras romanas e vai falando com os amigos. Quer dizer, ele está em casa. Ele está em casa. O mundo comum é a tua casa, né? E aí você tem o chamado para aventura, quer dizer, que é o momento em que geralmente um arauto, que é outro personagem, alguém chega e... No caso do Star Wars vem aquele holograma da Princesa Leia. Isso. Né? Então ele vai chamar ali para aventura, tudo. E aí o que acontece é que naturalmente o herói, seja ele um novato ou um veterano, ele costuma recusar o chamado. Sim. Né? Tem a terceira etapa, que é a recusa do chamado. Né? Que é aquele momento que o leitor, que o fala, mas não, e aí, vai acabar a história agora tal? E aí isso só para a jornada ela tem, tanto na literatura, tem essa questão psicológica com a gente, né? Então, a recusa do chamado, ela é o que acontece com a gente, né? Você quando tem se é apresentado um conflito, você muitas vezes titubeia. Você fala, fui chamado para um novo emprego, fui chamado para um novo emprego, por exemplo, será que eu vou, será que eu não vou? Tem segurança aqui, mas lá eu posso arriscar, pode ser melhor, eu vou recusar, primeiro você recusa, né? E aí você tem geralmente os novatos recusam por medo, né? E os veteranos recusam por traumas do passado. Saber o que vai acontecer. Os imperdoáveis, né? Que tem essa coisa, né, de saber o que vai acontecer. Isso aí. Então você tem
a recurso do chamado, e você tem um encontro com o mentor, né? O mentor, essa etapa do encontro com o mentor, ela não precisa necessariamente, muitas vezes tem um mentor, no caso do Star Wars é o Obi-Wan, né? Exato. Apesar de que o Obi-Wan ele encontra antes. No Matrix tem o Morpheus. Tem o Morpheus, mas o encontro com o mentor não é necessariamente que ele encontra. O que o mentor, ele, além de tudo, ele tem que fornecer? Os presentes, fornecer uma arma mágica, coisa assim, um conhecimento que seja, mas o mais importante é que o mentor ele vai te fornecer um compromisso psicológico. O encontro com o mentor é o ato, é o momento em que o herói vai falar: eu vou me comprometer com essa aventura, eu vou entrar nessa jornada, né? Uhum. Quando os pais do Luke morrem lá, né? Exato. E, enfim, quando eles... Os tios, né? Os tios do Luke morrem, né? São queimados lá, ele se compromete com a aventura, enfim. Uhum. E aí ele... Travessia do primeiro Eliminário. Tem um encontro... chamado... peraí, tá tudo ali? Tá ali. Não sei se estão todos ali. Não estão... Travessia do primeiro Eliminário, isso aí. E aí termina o primeiro ato, né? O primeiro ato com a travessia, que é você atravessando... Você vai pro próximo passo. Vai pro próximo passo. Porque aí você sai do mundo comum e entra no mundo maravilhoso. Mundo maravilhoso. Isso no caso do Star Wars é quando ele vai lá pra cantina de Mos Eisley, né? E ele vê coisas diferentes e tal, né? Na hora da Ilha Perdida, na Ilha do Tesouro, é quando ele vê lá, ele vai na taverna lá com os piratas todos e tudo, né? Então tem essa parte que é a travessia do primeiro limiar, e depois tem testes, tá ali tá teste, mas é testes aliados e inimigos. Quer dizer, a hora que você encontra lá, você é apresentado aos seus inimigos, né? Você é apresentado aos seus aliados, o Chewbacca lá, e o Han Solo, tudo e tal, e você começa a fazer os seus testes, né? Quer dizer, você tá testando, tá sendo testado, o Luke entra lá na cantina, e é um lugar diferente, né? Que o cara fala: esses tipos aí, esses seus androides não funcionam aqui, não queremos aqui e tal, e tem um cara que vem mexer com ele, né? Então, esse é o momento onde muita coisa acontece, que é o segundo ato, que é o grande problema, né? Mas é importante que a gente tenha aí. Nisso, ele começa já a se envolver com o conflito também. Isso. E tentar resolver o conflito. Isso. Que aí ele vai ter a primeira aproximação, né? Isso, aproximação tá ali a aproximação, é a aproximação da caverna oculta. Da caverna oculta. Como se fala, né? Que você começa a entrar numa zona de perigo, né? Que é a hora que os heróis se aproximam ali da Estrela da Morte no Matrix. Eu sempre lembro do Matrix também. É quando eles, depois, tem uma hora que o Neo tem que voltar pra Matrix, né? Para encontrar com o Oráculo. Poder salvar. Pra encontrar com o Oráculo, né? Então ele volta lá pra Matrix, e no caso, quando eles entram na Estrela da Morte, ele tem uma aprovação, né? Tem a aprovação, que é o momento em que o herói vai falhar, né? O herói vai se dar muito mal, ele tem que sair correndo, né, do lugar, tem que sair correndo geralmente o vilão vence, no caso do Star Wars, o mentor, né, o Obi-Wan, ele morre, né? Enfrentando então ele tem que sair correndo, mas eles conseguem uma recompensa. É isso aí. Que já tá a aprovação, né? Que é esse momento, e depois vem a recompensa. Que no caso do Star Wars é justamente o momento em que eles conseguem pegar os planos da Estrela da Morte. Os planos da Estrela da Morte, que... Não é isso? Exatamente. Né? Então ele se deu muito mal. E aí depois, munido desse conhecimento, né, disso tudo, ele tem que voltar para finalizar o trabalho. De fato. Enfrentar o vilão. Então eles voltam com esses planos, né, eles retornam para a Estrela da Morte, de maneira em que eles vão ter aquela batalha final de naves, tudo lá e tudo, etc. Né? E essa parte da ressurreição. No caso do Star Wars, eu acho que é o momento onde ele consegue usar a força, né? Porque a ressurreição é o clímax, né? Exato, é o momento ápice, né? O que é o clímax, né? Quer dizer, a ressurreição é a morte, a ressurreição, no caso, é a morte e ressurreição, né? No momento que ele tem que usar tudo aquilo, o clímax em geral, no momento que ele tem que usar tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da jornada, ele tem que usar tudo aquilo ali naquele momento. É o momento de transformação do herói. Ele transforma. Né? Então, esse momento é muito claro no Star Wars, quando todo mundo entrava naquela vala do Star Wars. Para acertar aquele ponto. Todo mundo usava o computador. Lembra disso? Sim. Aí o Luke desliga o computador. Aí eles perguntam: pô, mas Luke, você desligou o computador de combate? O que aconteceu? Não, eu tô bem. Né? Porque ele já ouviu o Obi-Wan falando: use a força. Então ali, ele deixa de ser aquele garoto que era joga para trás o seu eu material e se torna um indivíduo espiritual. Né? Então ele morre e renasce. Ele morre como um fazendeiro,
e renasce como um aprendiz de Jedi. Aí ele entende isso. É lindo, cara. No Matrix É é lindo. mais claro ainda, né? Porque ele, de fato ele morre e volta. Exato. Né? É, E mas volta. isso que é importante que a gente tem que falar aqui. Perfeito. Para isso acontecer, tem que ter um motivo. Quer dizer, Exato. tem que a história tem que estar sendo construída. Você falou bem. Uhum. Quando o Neo, ele não só renasce, não é isso. Ele entende que ele é o escolhido. É isso. Por quê? Porque ele, durante toda a Ele aventura, tá em dúvida, né? a Oráculo fala pra ele: você não é o escolhido. Então ele entende que ele age como se ele não fosse. Uhum. Então, ele faz tudo, ele se esforça muito. Por quê? O Neo se esforça muito por quê? Porque ele não tem Não poder. é, exato. Ele é um nada. Ele é um bosta, não é isso? É isso, é isso. Então ele tem que se superar, né? Então, quando ele entende que ele é o escolhido, ele fala, ele se tornou o escolhido. Ele se E o transforma. Morpheus fala pra ele: É isso. existe uma diferença entre entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Exatamente. É emocionante. É muito foda, É é muito foda foda, demais. muito Então, o clímax em qualquer história, seja no Star Wars, seja no Matrix, etc., ele tem que estar ligado com tudo que você aprendeu ao longo da Exatamente, jornada. é Tudo isso que aí. foi mostrado ao longo da jornada. Então você tem a ressurreição e você tem finalmente o retorno com o Elixir. Que né? aí é mostrar como é que ficou tudo Como é que ficou depois o que o mundo. conflito foi resolvido. Foi resolvido, né? Então tem lá Exatamente. os rebeldes têm uma vitória que, no caso, não se sabia se essa é uma vitória final, porque não sabia se ia ter outro filme no Império Contra-Ataca. Né? É verdade. Não é isso? No Mas tem Matrix tem aquele final que ele voa, cara. Ah, mas ele acende, né? Sim, então ele exato. salva Ali- Sion, né? Isso, Não é isso. E aí ele Isso aí. Então, sobe, isso é controla totalmente. o mais a importante. Matrix. Isso aí você tem muita crítica a esse tipo de estrutura, né? Pô, Jornada do Herói vai transformar a tua história numa coisa pasteurizada e tal. Pasteurizada. Meu irmão, é o seguinte: quem faz. Você pode pegar qualquer estrutura, Save the Cat, Jornada do Herói, o Ketseno, aquele método japonês que eu nunca sei Sim, falar. Como é que é? Você pode pegar qualquer método e fazer uma história bosta ou fazer uma história excelente. Né? Quando a pessoa quer criticar a Jornada do Herói, ela pega um exemplo horrível. Horrível, é. Eu posso trazer exemplos excelentes. A gente acabou de falar Star Wars, Matrix, Gladiador, Exato. tantos outros aí no cinema. Tem vários. O Rei Leão, por exemplo, que a gente Uhum. acabou de falar, que é o principal disso, né? Que foi o que o Vogler usou. Então, o que vai fazer diferença é o artista, né? Exato. Vai- Como você vai aplicar essa jornada, né? Isso. Como é que você vai aplicar? E às Você- vezes na Jornada do Herói, você também tem uma coisa que é legal de falar, Uhum. aplicada à literatura mesmo, de fato, né? Você não precisa usar todos esses passos. Não, Você pode não, deixar claro de que usar não. um ou outro, Claro, sabe? lógico, lógico. O importante, sim, alguns passos que são bem característicos, você Mas, tem que usar. Mas quem recusa o chamado, o cara pode não recusar e aceitar direto. Beleza. Sim, Vai claro. funcionar a tua história também. Sim, claro que É. vai, claro que vai. Não, isso é uma estrutura que, como É. a gente falou, a gente fala sempre aqui, né? No Minipod, né? Uhum. Você pode usar ou não. Depende muito do artista, né? É.